Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu tenho aprendido na célula que tudo que eu começo, eu tenho que começar lendo a palavra de Deus, para que Ele possa sempre se fazer presente, né? E me usar mesmo como vaso. Então eu convido os irmãos a abrir lá em João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Amém? Amém. O pastor falou que não é amém, não. Vocês acharam? Acharam? Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E a pergunta: você crê nisso? Amém. Amém. Nós cremos, sim. Eu trouxe uma palavra aqui, e aí numa versão estava de um jeito, da outra do outro. Mas eu gostei da primeira que eu vi, e ela fala assim, que é o tema dessa palavra: tirai a pedra. Tirai a pedra. Então nós vamos falar dessa pedra. Nosso texto base também está lá em João, de 38 a 44, que nós vamos ler. Falamos da morte de Lázaro, do que isso representou para Jesus e o que ele fez. E havia um propósito em tudo aquilo que aconteceu. Então vamos ler somente esse trecho, da onde a gente vai extrair muita coisa. Amém? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Amém? A gente vê, e aí a ação, toda essa ação, quando ele morre, vai um pouco para trás na palavra, quando ele morre, Jesus fica triste com isso. Era um amigo dele, era uma pessoa que ele queria bem. E isso tudo acontece. E a gente vê como é que Deus pode. Nosso coração humano, a gente acha que Deus vai até aqui, até esse momento. Às vezes eu peço alguma coisa, até que Ele pode chegar. Não, gente, já foi. E na palavra de lá diz Marta e Maria, as duas, não, já. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. E Maria repete: se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. E depois Jesus diz a ela: eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não existe barreiras para a obra do Senhor. Não existe até aqui. Deus, nosso Pai, é o Deus do impossível. Aquele que pode, aquele que faz, aquele que não mente. Aquele que tem misericórdia por nós. E de graça.
de graça, não é pela nossa performance, é pelo que nós podemos fazer, de graça. E pela graça dele, ele nos concede. Amém? Então, nesse dia, Jesus chega ao túmulo de Lázaro, cercado por dor. Ele estava triste, luto, daquelas pessoas que estavam lá, porque o luto é uma fase final para a família, para os amigos daquele ente que se foi. É uma despedida, né, daquele que já não está mais ali. Mas, às vezes, a gente precisa curtir esse luto. Precisa ir curtir no sentido de gozo desse luto, mas de passar por isso. É um rito que a gente tem que liberar mesmo e acreditar que Deus pode todas as coisas. Ele dá uma ordem que parece simples, mas é profundamente espiritual. Tirem a pedra. Antes do milagre, é necessário remover o obstáculo. Tirem a pedra. Essa pedra é um obstáculo que impede que algo maravilhoso aconteça para Lázaro, para as irmãs, para aquele povo que estava ali. Mas muito mais para nós, para entendermos o propósito de Deus naquele momento. A Bíblia nos mostra em diversos momentos como pedras podem simbolizar barreiras que precisam ser vencidas para que a vida de Deus se manifeste. Na verdade, o poder de Deus se manifeste. Então, eu trago aqui como tema central dessa palavra, que está lá em João 11, o versículo 40, não precisa abrir, mas diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Porque Ele pode todas as coisas. A fé é o canal onde o sobrenatural de Deus flui. Mas muitas vezes há pedras que bloqueiam esse fluxo. Hoje, eu quero aqui com os irmãos refletir sobre 4 dessas pedras que podem estar impedindo o agir de Deus em nossas vidas. Meu irmão, se hoje você está cheio do Espírito Santo, está andando com Deus, então eu peço a você que receba essa palavra para que você possa declarar essa palavra às pessoas que estão incrédulas. Pessoas que vão se aproximar de você, que você, olha, calma, porque Deus pode. Pessoas que já não veem saída, já não veem nenhum tipo de possibilidade de solução, ou que já se desacreditaram de todas as formas, que acham que não podem mesmo. Ela por si mesma, ela se exauriu, ela não tem mais forças. Mas se credes, verás a glória de Deus. Amém? Amém? Muito bem. Eu começo com a pedra da incredulidade. Marta, mesmo conhecendo Jesus, duvidou. E ela falava: Jesus já cheira mal. Não tem mais jeito, gente. Já está, o corpo já está se decompondo, não tem mais jeito. Já cheira mal. Não era apenas algo que ele podia fazer nos olhos de Marta. Ele já está podre. Mas a gente também chega em algumas encruzilhadas da nossa vida, né? Às vezes, nosso pessoal, de um emprego, de um concurso, de um alimento que falta na nossa mesa, de uma falta de amor que a gente não consegue romper, de uma conciliação com as pessoas que nos amam, e você acha que tem uma barreira, e essa barreira dificulta a sua vida. Dificulta porque ela parece muito pesada e você não tem forças para movê-la.
A incredulidade nos faz olhar para as circunstâncias e esquecer quem está conosco. As circunstâncias movem a gente. É engraçado isso. Como qualquer situação pode tirar a gente do sério. Quando a gente está instável mesmo, quando a gente não tem os pés firmes na rocha, que é o Senhor, as coisas acontecem, isso tira totalmente a nossa base. E às vezes não é muito, não. Diz que é só uma gota que falta para derramar tudo, né? Só uma gotinha e tudo acaba. E você lança a mão de tudo aquilo que você já conquistou. Mas como é fácil o mundo tirar a tua bênção. Eu trazer um exemplo, eu estava no carro, eu estava com Leila, João e Ana. João já está nervoso, falei, vou usar exemplo nosso, João, calma. Estavam nós três, e aí eu estava lá no Riacho Fundo, na via, veio uma moto pelo corredor e bateu no carro. Estava quente, calor, eu estava meio nervoso. E eu desci desse carro. Mas você não entende como é que eu desci, não. Eu desci pronto. Mas eu queria pegar ele, quebrar ele na porrada. Eu queria menos esfregar aquele capacete no chão. E eu andando na palavra, gente. E eu desci, mas penso o homem descendo do carro. Parecia um tanque descendo. Eu fui, e quando eu fui para cima dele, meu irmão, me perdoa. Eu não tinha aonde me esconder da vergonha que eu senti. Meu irmão, me perdoa. Fala quanto é que foi que a gente acerta. Eu olhei para ele, mas eu estava com raiva. Agora a raiva é de mim mesmo. Como é que eu posso? Gente, eu estou andando aonde que eu estou andando? Eu estou tentando andar na palavra. Eu estou ouvindo palavra aqui na igreja. O irmão fala de palavra, eu ouço louvor, eu ouço tudo. E ali naquele momento que vergonha. Que vergonha. Olha, eu me senti assim, eu queria um buraco para eu entrar e ficar pelo menos uns 10 minutos lá para ele ir embora. E pronto. Aí eu falei assim para ele, meu irmão, perdoa você. Pode ir embora, aqui está resolvido. Vai com Deus, Deus te abençoe. Cuidado. Mas pode ir, não, rapaz, eu quero que... Não, por favor, pode ir embora. Pode ir embora. Eu estava com tanta vergonha. Se tivesse o prejuízo, você não quero saber. O prejuízo maior foi eu ter perdido naquele momento a minha bênção. Porque a circunstância determinou aquele fato. Isso é a circunstância. E o mundo te põe à prova. E não é uma vez só. Eu falei, não, nunca mais passarei por isso. Aí a pessoa diz, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Mas agora, diferente daquele momento, eu estou atento. Eu estou olhando e eu vejo as coisas agora de uma forma diferente. E eu não vou ceder às circunstâncias. Olha como é que isso determina a nossa vida. É muito fácil a gente não acreditar o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, e aí eu trago também, quando enfrentamos uma doença e pensamos, não tem mais cura. E eu passei por uma doença que eu falei, não, eu achava que era uma besteira essa doença, tal de dengue. Isso é uma besteira, essa dengue aí. Eu fiquei tão prostrado que eu não conseguia levantar da cama e ir para o banheiro. E quando eu estava melhorando, eu achei que já estava bom, eu sentei no carro, Leila, a gente foi levar as crianças lá na célula. Eu falei, não, meu amigo, deixa que eu levo o carro. Estava melhorando, sentei no carro, andei um pouquinho, parei o carro. Falei, bem, eu não aguento dirigir. Eu nem sabia que dirigir cansava. Na minha cabeça isso é...
eu não consegui, minha respiração não consegui chegar ali. E eu temi. Aquela doença eu temi. Falei, meu Deus, será que eu vou agora? E era dengue, gente. Que coisa tão simples. Eu não sei nem porque tem esse nome, devia ser outro nome, pior que esse. Mas eu temi ali. Eu temi que eu não poderia mais fazer nada pela minha família. Eu não poderia ver meus filhos crescer. Eu não poderia nada. Porque ali eu vi como eu sou fraco. Como eu sou passivo de uma doença, um mosquitinho, né? Derrubar você. E eu clamei ao Senhor, Deus, igual Marta, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida da minha esposa, porque eu já tinha desistido. E você, meu irmão, às vezes pode se pegar desse jeito, achando que Deus não pode fazer nada pela sua vida, mas Ele pode. E Ele não só pode, como Ele quer agir na sua vida. Olha como é que é uma coisa assim, Ele não só pode, Ele quer estar com você em todos os momentos. E mais, Ele faz questão de estar com você em todos os momentos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Olha como a gente... E aí a gente começa a fazer algumas coisas, porque a gente acha que Deus só serve para a doença, ou quando a gente está à beira da morte, ou você está numa batida de carro, fala, oh meu Deus! Quando você se assusta, e aí você está lá no negócio que você vai fazer, um negócio bom. Você vai comprar um carro novo, graças a Deus, vai sair daquele ônibus grande, lotado, né? E vai andar de carro, e você, oh, glória a Deus. Mas antes de você planejar, o que seria que nós teríamos que fazer? Nós, homens e mulheres de Deus, o que nós, antes de tentar alguma coisa, ou de começar a fazer alguma coisa, o que nós deveríamos fazer? Orar. Orar. Mas só isso, só isso. Deus vai na frente. Prepara, Senhor, Pai, o carro que vai facilitar a vida da minha família. É um carro, gente, coisa, qualquer coisa. Pai, eu vou fazer uma prova, eu quero um concurso. Senhor, Pai, esteja à frente, Pai. Seja comigo, Deus. Pai, me dê mesmo clareza nos meus pensamentos para que eu possa aprender. Antes de começar, eu já estou clamando ao Senhor. E eu vou estudar, Senhor, porque eu sei que nada vem de graça. Eu preciso esforçar também. O Senhor não vai chegar no dia da prova, eu vou orar e o Senhor bota todo o conhecimento lá dentro. Isso não é anime. Isso não é desenho. Não tem uma pílula que eu como e olho para outra, eu sei o que é matemática, que eu sei que é física, química, ou eu conheço do direito para fazer uma prova. Então, antes de começar a minha luta, eu digo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu preciso suprir a minha família. Eu necessito, Senhor, muito mais do que preciso, dar à minha família uma condição que ela possa viver. Senhor, se eu puder, que ela possa viver bem. Você acha, seu pensamento, que Deus pode agir para fazer que isso aconteça na sua vida? Eu lembro aqui de um exemplo, que acho que foi até a irmã Eunice que falou, que o irmão foi lá no pastor pedir para ele orar por ele um emprego, para ele arrumar um emprego. E aí o pastor falou, não, está certo. Aí foi lá, acho que ligou, não sei se ligou, e aí para aquele irmão arrumasse um emprego. Isso foi em outra igreja, gente. E aí, em vez dele ir, ele dormiu. Foi para casa, porque Deus ia fazer, e ele não se moveu para que não ligou, não preciso.
que Deus já vai fazer. E ele volta, passado um tempo, e aí, meu irmão, e o emprego? Não consegui não. Eu não sei se é mais ou menos isso, irmão, mas eu estou aqui já fazendo uma ajeitadinha, tá? E aí, ele não precisava ligar, entregar currículo, andar. Quem já andou com o currículo debaixo do braço sabe o que é isso. Você vai, se arruma todo e soa, o sol castiga e você está andando querendo alguma coisa, e aí entrega um currículo, dá um sorriso, você nem sorri. E tal, faz aquele esforço todo para você conseguir algo. E ele não, ele dormiu, descansou. Então a gente está falando de uma pedra que vai precisar que você, após tirar essa pedra, comece a caminhar. Isso não é uma palavra de facilidade. Olha aqui, um atalho da vida que Deus vai te dar. É só clamar a Ele e as coisas vão acontecer na sua vida. Não, meu irmão, você precisa de esforço, você precisa empenhar tempo, você precisa, às vezes, deixar de fazer algo para que aquilo aconteça. Mas Ele vai estar contigo. Ele vai estar acalmando o seu coração. Ele vai estar criando oportunidades e pessoas boas que estarão ao seu lado. Às vezes a gente clama, às vezes quer tanto emprego, faz, liga, pede para fulano fazer um contato, e liga para lá, vai, bajula, faz um monte de coisa. As coisas, talvez até seus princípios não permitiriam. Você quer fazer para arrumar aquele emprego, mas aquele não era o emprego que o Senhor queria para você. Eu queria esse, mas não era o emprego que Ele queria para você. Então, o seu coração às vezes te engana também. Porque o seu desejo não quer dizer que é o desejo de Deus para a sua vida. E se Deus não fizer aquilo, você diga a Ele, glória a Deus, obrigado Deus, porque não era esse. Se não chegou ainda, é porque não é esse. Mas eu sei que o Senhor é comigo. E aí eu lembro até da dona Melita, né? Eu botei aqui, quando oramos por alguém há anos, e começamos dona Melita, essa segunda parte não, mas quando achamos que Deus não vai agir, ela orou, cria que Deus ia fazer algo. Eu lembro dessa história aqui. E Deus fez algo. Mas a gente, às vezes, vem para a igreja sozinho. Só a gente que aparece aqui. A nossa família fica para trás. E a gente vê muitos irmãos que aparecem aqui sem a família. Às vezes, só você que aceitou Jesus na sua família. São 10, 20 irmãos, a parentela, mas só você aceitou a Jesus. E você queria que seus irmãos, seus pais, sua parentela também entendesse quão maravilhoso é estar com o Senhor. Mas às vezes você é ridicularizado, as pessoas riem de você. Acha que o que você está fazendo, você não bebe mais, você não está mais legal, você não é mais... Eu nem confio em quem não bebe. E as pessoas vão falar isso para você, como se aquilo fosse necessário para você pertencer àquele grupo. Da sua família. É o grupo da sua família. Não estou falando um grupo de amigos. O grupo da sua família. Eles acham que você não é... Você está com problema. Oh, meu Deus. E você tudo quer falar de Deus. Você, oh, gente, de novo. E você começa a falar de Deus. Não vai acabar mais não. Você está lá orando pelo seu almoço, né, pelo aquele momento que está a sua família, e a pessoa diz, meu Deus, não acaba mais não, gente. Toda vez esse homem fica falando esse negócio. Mas você não desanima, porque você sabe que o Senhor ainda vai alcançar aquela parentela, aquele amigo, na verdade aquele pai, aquela mãe, seu esposo, sua esposa, que você ainda não conseguiu trazer para o Senhor. Mas você não consegue nada, meu irmão. Você não vai conseguir trazer ninguém, não. Porque quem traz é o Espírito Santo de Deus. Mas você clama por isso, pede a Ele. Não é pela sua performance. Não, olha como é bom esse rapaz, olha só com essa senhora, como é que ela sabe falar, alguma coisa assim. Vocês têm que entender como eu entendi. Às vezes vocês já entendem, né? Vocês já sabem muito bem isso, que não somos nós. Quem traz o Senhor para a casa de Deus, se você hoje está aqui, quem te trouxe, às vezes ele usou um vaso para te trazer aqui,
Mas quem te trouxe foi Deus. A Ele toda a honra. Em Êxodo 17, 6, diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Ele tinha certeza do que Deus mandou fazer, ele fez, e a água verteu. Senhor, mas será que se eu bater nessa pedra, será que tem aqui um canal que passa aqui embaixo, alguma coisa, um lençol freático? Nem ia perguntar isso, né? Que isso é coisa nossa. E ele bateu na pedra, ele não teve dúvida. Você não vê o relato que ele teve dúvida de fazer isso. Ele fez, porque Deus assim falou, e a água verteu. Meu irmão, se Deus falar no seu coração que algo vai acontecer, vai acontecer. Mas a gente tem incredulidade, a gente não acredita nessas coisas. Vamos orar, vamos, mas eu não acredito muito no que vocês estão fazendo. Vocês estão falando de quê, gente? É um mágico que vai fazer as coisas acontecerem? É não sei o quê. Creia que Deus pode fazer tudo aquilo que você clama, que esteja alinhado com a palavra do Senhor, Ele pode. Pode fazer. E eu falo isso porque uma vez uma irmã chegou, tinha recém-separado, estava muito magoada, e ela chegou para mim e falou: Herbert, estou vendo que você está andando aí com a Bíblia e tal, queria que você orasse comigo. Eu falei: mas vamos orar, minha irmã, claro. Você quer orar por ele? Eu falei: eu quero que ele sofra. Eu falei: minha irmã, minha irmã, esse não é o Deus que eu creio, não. Mas o desejo era que ele sofresse. E ela queria que eu clamasse a Deus para fazer isso na vida dele. Para ele aprender, pelo menos, alguma coisa. Eu falei: minha irmã, não é isso. O que Deus fala não é isso. A palavra de Deus não traz isso. Então a gente tem que entender que o desejo do nosso coração não é o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas eu tenho que crer que Deus pode fazer as coisas na minha vida, na vida da minha parentela, do meu amigo, de uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas você fala de Deus e diz a ela: há uma saída. Deus pode fazer algo na sua vida. Como aqueles amigos que desceram o paralítico. Eles criam que aquele que estava ali embaixo podia fazer algo. E ele fez. Como Zaqueu, que clamava. Eu lembro da palavra do sábio que falava aqui, e aí falava assim: filho de Davi. Eu não lembro qual era o personagem. Acho que era o Bartimeu. Filho de Davi, tem piedade de mim. Shhh. Para de gritar, que você está atrapalhando Jesus. Jesus ouviu ele, porque Deus nos ouve, e ele voltou. E houve milagre naquele dia. Mas será que Deus está me escutando? Ele está te escutando. Será que Deus pode? Deus pode. Será que isso vai acontecer? Vai acontecer. Creia que Deus pode fazer na sua vida. Olha, com o caminho parece às vezes que não vai acontecer, que não tem saída. Creia em Deus. Creia que Ele pode. Não é hoje, não é amanhã. Não aconteceu 2 anos, eu estou clamando ao Senhor para que aconteça, não está acontecendo. Eu quero um Deus fast food, aquele rapidinho, eu orei e amanhã acontece. Deus às vezes está tratando o seu coração para receber aquela bênção. Ele vai liberar para você esse entendimento? Talvez sim, talvez não. Continue orando, continue falando com Deus. Ele pode fazer algo.
Então tire essa pedra da incredulidade. Se eu não tenho fé naquilo que eu professo, se eu não tenho fé naquilo que eu ouço, se eu não tenho fé, Deus vai fazer o que na sua vida? Se você está clamando. E eu não estou falando de milagre, porque milagre pode acontecer até para quem não tem fé. Os leprosos, os 10 que ele cura, vão lá, só um voltou para agradecer. Só um dos 10. Mas houve milagre ali, Deus agiu. Então eu estou falando de bênção que Deus pode liberar na sua vida e precisa de um canal. E esse canal se chama fé. Fé. Tenha fé que Ele pode fazer na sua vida. E Ele não é, às vezes, pessoal, já ganhei a minha bênção, tá bom, Deus, obrigado. Ele não é suvina com a bênção. Ele faz, às vezes, todo dia, às vezes você que não vê o que Deus tem feito na sua vida. Falta você parar e ouvir o que Deus tem para falar no seu coração. Então, essa primeira pedra é isso. Da incredulidade. Já vou falar tudo errado agora. Segunda pedra que eu quero falar. Pedra do desânimo. 4 dias haviam se passado. Tudo parecia perdido. O desânimo nos faz aceitar a morte de sonhos, de projetos, até da nossa esperança. Não dá mais jeito. Mas Jesus mostra que mesmo quando tudo parece acabado, Ele ainda pode trazer vida. Ele pode. Cansaço espiritual. Às vezes você acha uma brasinha. E ela só fica quente perto do braseiro. Aí sai, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Só está quente quando está perto do braseiro, porque você acha que o braseiro, às vezes, e você às vezes materializa que o braseiro é um pastor, mas ele fala tão bem. Aquele pastor é bênção. Mas o dia que eu não vou lá, eu começo a fazer besteira. Mas quando eu vou lá, eu fico feliz. O dia que eu vou na célula, eu ouço uma palavra, eu fico, não são, meu irmão. Eu, sapatinho de fogo, glória. Mas quando eu estou longe, eu esfrio. Às vezes até eu começo a fazer algumas coisas que eu fazia na minha vida antes de conhecer o Senhor. Eu volto a fazer porque eu estou longe da palavra de Deus. Esfriei. Eu preciso de uma pessoa. E eu boto uma imagem, eu crio um ídolo, que ele é o que faz eu crer. Quando eu estou longe, nada acontece. Ou se eu pudesse ir naquela celebração, ou aquela celebração é boa, aquela palavra daquele pastor é tão boa. Quando eu vou lá, eu me sinto tão ungido. Estar na presença de Deus, nós não somos brasina, nós somos fogo. Nós somos fogo. Ele pode. Não acho que você precisa do pastor, de uma igreja. Não, você não precisa de nada. Você precisa crer no Senhor e falar com Deus. Não são pessoas que vão motivar a sua vida. São pessoas que vão trazer ânimo na sua vida, para que você possa estar na presença de Deus. É você. O dia que você entender que você mesmo é o responsável pela sua fé. Você mesmo. Não, hoje eu não estou bem hoje. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Hoje você vai estar bem. Deus, ainda que você faça eu sofrer, mas se eu estiver sofrendo pelo Senhor, glória a Deus. Pai, se eu preciso passar por isso, Senhor, glória a Deus. Pai, são fases difíceis que a gente passa. Talvez aqui vocês não passem por dificuldades. Seja só bênçãos aqui. Todos, nunca tiveram uma dificuldade na vida.
né? Mas quem passa por dificuldades, desanima, cai, acha que não dá mesmo. Fala, ô vida, primeiro casamento, quando eu separei, no primeiro casamento, agora eu tenho o casamento, que Deus agiu nessa, o casamento maravilhoso, e é o melhor e o último da minha vida. Mas quando eu separei, eu fui num deserto tão grande, que eu achava que eu tinha que estar bem. Tudo aquilo que chamava para eu ir, eu ia. Era para beber cachaça, eu ia. Era para uma festa que não era boa, eu ia. Porque eu achava que... Teve um dia que eu acordei, fui para uma festa, acordei do Liberty Mall, dentro do meu carro. Eu sou policial, estava armado. Eu peguei o 38 aqui, braço cruzado. Dentro do carro, no estacionamento, só tinha o meu carro lá. Onde eu estou chegando? Desânimo. Aonde que eu estou chegando? Pensei nesse deserto que eu passei, pensei em me matar. Pensei tanto. E falei assim, eu sou burro mesmo. Eu tinha uma arma, podia ter feito essas coisas. Eu pensei em bater o carro, mas depois fiquei com medo. Eu vou bater o carro se eu não morrer. Foi. Vai que eu não morro. Vai ficar pior. Eu falei, mas Deus pode, gente. Deus fez o que naquele momento? Botou um anjo cuidando de mim. Gente, um carro parado com uma pessoa dentro armado, o que podia ter? Mas eu não estava parado que eu estava ali. Eu estava bêbado. Todos os uísques que tinha possível. E o negócio é tão bom para você ir para o fundo do poço, que lá onde eu tinha um mezanino, e lá era bebida à vontade. Tinha uns 10 copos na minha mesa. Eu tomei todos os 10. Quando é para você ir para o fundo do poço, você acha que não, vai aparecer gente para te ajudar, para tu ir mais fundo. Mas aparece, gente. E quando você acha que você já está fundo, aparece mais, você vai mais fundo. Só que nós somos a mão que vai ser usada para tirar do fundo do poço. Mas Deus não fez nada, não. Deus só me tirou daquele momento. Mas olha, que desespero que eu estava. E aí, como Deus é bom. Aí Deus bota uma bênção na minha vida, que é a minha esposa. Minha vida muda. Mas de uma forma que até hoje eu fico espantado do que aconteceu. Então Deus pode agir na sua vida, meu irmão. Ele pode fazer a diferença. Você não tem que estar desanimado. Acorda. Toma posse da sua vida. Pega mesmo. Ô Deus, hoje eu estou meio triste, mas o Senhor vai me levantar. Em nome de Jesus. Não sei se o pastor Edson falou aqui na última celebração, falou que a gente tem que orar sem cessar. Falou disso? Graças, eu estava estudando essa palavra, eu achei essa, eu falei, nossa, do juiz iníquo. Na última celebração foi isso? E eu mandei para ele, eu fiz uma palavra assim, mandei para ele. E essa aqui? Eu falei, não, essa aí, meu irmão, foi que eu dei domingo passado. Eu falei, então tá bom. A gente tem que orar. Clamar ao Senhor de todo o nosso coração. E Ele vai agir. Pois Ele agiu na minha vida. Ele fez um milagre da minha vida. Desânimo. Isso é tão forte na minha vida que eu comecei a caminhar com o Senhor. Tinha um grupo de casados, apareceu um major, ficava me ligando, perturbando, e ele ligava, ele foi na minha sala e viu uma Bíblia na minha mesa, estava lá tomando pó. Eu abria, olhava e tal, tinha um salmo lá que eu lia de vez em quando. E ele ficou me ligando, ele me ligou, eu estava na praia. Eu falei assim, meu Deus, esse homem não vai parar de ligar, não.
Não, que tenham casados para sempre. Eu falei assim, Jesus, amado. Eu vou, Major, eu vou. Eu vou nesse negócio aí. E aí no dia que era para eu ir, olha como é que é o negócio. Parece meu sogro e minha sogra lá em casa. Tinha saído. Aí liguei, falei, vou ter que ligar para o Major, senão ele vai me prender. Major, felizmente. Eu pensei umas 10 vezes, como é que eu vou falar com o Major que eu não posso ir? Porque para mim era Major, não conhecia o pastor. Como é que eu vou falar para ele? Felizmente eu tenho aqui, o meu sogro está me visitando, eu não vou poder ir. Traga ele! Mas não vai atrapalhar. Não! Traga ele! Falei, Jesus, e agora? O que eu faço? E eu fui. Pensa um homem soberbo. Eu ouvi lá falar do Casados para Sempre e tal, e falou, e o pastor Daniel. Esse que me chamou, esse Major, esse é o nosso pastor Eliezer. Graças a Deus pela sua vida, viu, pastor? Obrigado. Estava perdido mesmo. E coisas acontecendo na minha vida que depois eu posso até contar, mas não vem ao caso, mas desânimo mesmo. Desânimo. Já casado com ele e tudo. E eu soberbo, achava que eu não precisava de nada. Quando foi falando lá, eu falei assim, aí eu virei para a Leila, falei assim, meu bem, olha que coisa boa. Que a gente não aprenda nada, mas a gente pode levar o nosso exemplo de casamento lá para dar testemunho. Porque eu realmente era cocada. A última cocada. Como eu apanhei nesse casado, Deus o livre. Pedestal que eu caí, mas caí sem paraquedas. E o tombo foi forte, quando eu encontrei e vi. Um casal que estava com a gente, de líder, ele tinha uma paciência que eu não acreditava não, porque eu ligava e falava assim, não vou. Não vou, porque deu um BO aqui em casa, deu uma DRzinha era sem falar 3 dias. Não vamos não. Esse casal ia lá em casa. Eu falei, meu Deus, gente, esse povo é meio grudento, esse povo da igreja mesmo, né? Ele foi lá em casa. E acabou esse casados, a gente ficou muito feliz. Eu achava que eu estava top das galáxias, agora eu sou da igreja. O desânimo, ele toma a sua fé. Ele toma a sua fé. Ele traz uma desilusão tão grande. Eu achando que estava top. Eu era o primeiro. Aí sim que eu estava cheio mesmo. Cheio de soberba. Porque eu estava precisando do Espírito Santo. Mas soberba eu tinha à vontade. Olha como agora eu sou. Rapaz, o pastor dava a palavra assim, rapaz, esse pastor, se ele tivesse falado assim, tinha sido melhor. Ele estava falando, mas esse pastor ele tinha que usar desse jeito assim. E eu ficava olhando lá na RISC, achando que ele estava, rapaz, esse pastor. Ele estava falando lá, gente, ele não sabe de nada, que está tudo errado. Eu liguei para o pastor, ele falou um negócio de graça, eu liguei para a casa dele. Você vê como é que a gente é. Eu liguei para a casa dele, eu estava tão. Falei, não é possível. E ele falou da graça de Deus. Liguei para a casa dele. Era o pastor Eli. Pastor, não entendi essa palavra do senhor aí. Olha como é que eu era. Liguei para ele e falei assim, como é que é de graça esse negócio? Como é que a gente não tem que fazer nada e recebe? E ele, nessa bênção de homem, com muita paciência, me ouviu, me explicou. E vocês acham que eu aceitei a explicação? Falei, esse pastor Eli aí. Desânimo. Rapaz, não vou falar isso não. Falta de fé. Como isso tira a nossa bênção.
Tira demais, gente. Tira de uma forma que a gente não acredita. Falta de motivação para servir a Deus. Às vezes chega alguém na sua casa e bate a sua porta. Eu não tinha vontade nenhuma de vir para... Uma vez eu vi o Sérgio chegando na igreja, era 14h, lá na RISC. Lá na RISC era escada e um elevador. O elevador quebrava, eles tinham que carregar os trem lá, as caixas de som, tudo para chegar no púlpito. Acabava o culto, eles traziam tudo de volta. E eu vi o Sérgio e a Camila chegando lá, acho que era umas 2h no domingo. E eu passei lá e fiquei olhando e falei, rapaz, esse povo é doido. Oi, meu bem, o culto que hora que é? 18. O que esse povo está fazendo aqui essa hora? Mas estava um sol, aquele sol igual está lá fora hoje. E eles lá, eu falei assim, gente, o que esse povo está vindo na igreja? A disponibilidade, que era um negócio que eu falei assim, esse pessoal não é certo da cabeça, não. De jeito nenhum que eu vou para a igreja. Eu vou no dia de culto e olhe lá. E tinha dificuldade para eu ir. Porque é tão maligno, é tão astuto que ele bota... Toda vez que eu estava saindo para a igreja, chegava um parente. Eu falei assim, Jesus, está saindo? Não, acabei de chegar. E eu nem falo, não, querido, hoje não posso. Hoje eu tenho encontro marcado. Eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu preciso de estar lá. Eu preciso ouvir essa palavra. Mas se você está cansado, desmotivado, hoje eu não vou, não. Hoje, às vezes a mulher brigou com você, eu falei, não, hoje eu vou punir ela. Não, vou para a igreja. Hoje ela vai ver. Não vou para a igreja de jeito nenhum. Hoje tem um churrasco, me chamaram. Não, hoje eu não posso ir para a igreja, não. Tem um churrasco. Não. Vocês marcam o trem logo no domingo, esse culto, ainda muda para de manhã. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Prioridade na sua vida tem que acontecer. Se você não bota as coisas no seu devido lugar, dizendo que Deus é o mais importante na sua vida, de você congregar, de você ouvir a palavra de Deus, se você não entender que isso é importante na sua vida, tudo mais o será. Mas ainda é pior. Às vezes alguém conta para você o que você tem que fazer para encontrar o Senhor, para ter o milagre. O general foi lá e falou, você tem que entrar no rio sujo. Mas não tinha um rio mais limpo para você mandar eu ir, não. Ele tinha que se banhar num rio, só isso. E ele falou, não vou. Tinha que ter mais pompa, tinha que ter umas cornetas, tinha que ter alguma coisa, porque ele era um general. Nós somos assim. Deus fala conosco, diz aquilo que você tem que fazer. Às vezes alguém chama você e você fala, será que isso é para mim? Será que ele está me chamando mesmo? Eu estava sentado na igreja, também lá na RIS, estou lá sentado, pastor Wesley. Irmão! Pastor Wesley, eu gosto de falar dele, que ele dá uma chicotada e a gente fica rindo. Mas assim, e aí ele falando, e aí ele falou assim, quem aqui dentre vocês quer aceitar hoje declarar o Senhor como seu Senhor e Salvador e aceitar Jesus na sua vida? Aí levantou 2 lá, eu falei assim, não, isso não é para mim não. Eu já tinha visto isso, eu estava até, o meu primo, João, tinha me chamado, estava numa cela, e aí teve esse chamado também. Você quer, meu irmão? Eu falei, eu não quero isso aí não. Leila levantou e eu falei assim, não, eu não sei o que você está fazendo, o que esse homem vai fazer, não vou não. Vai você, Leila, eu não vou não. Aí ela foi lá e tal. E aí nesse dia o pastor chamou, eu falei assim, não vou não. Será que ele está falando comigo? Não. Senhor, será que Deus está falando comigo? Se Deus está falando comigo mesmo, no próximo domingo ele vai falar de novo. Chega no próximo domingo, mas eu fiquei lembrando. Ele falou.
Mas quando ele começou a falar, eu já levantei. Falei assim, sou eu. Era para mim. Mas eu não queria ouvir. Não era para mais ninguém naquela igreja. Levantou mais um, acho que uns 2. Mas não era para mais ninguém, era para mim aquele chamado. Deus, às vezes, nesse desânimo nosso, Ele fala com você. Vai, fala com aquele irmão. Fala de Deus para ele. Eu não, Deus. Deus, eu tenho uma vergonha, não vou falar não. Fala, dá um abraço daquele irmão. Ele só está precisando de um abraço seu. Fala, vai lá, fala com a sua esposa, pede perdão para ela. Fala, Deus, não vou de jeito nenhum. Eu estou certo. Vai lá e fala. Escuta o Senhor. Escuta o que Ele tem que falar no seu coração. E Ele fala com você. Ele manda recado não, Ele fala com você. Às vezes Ele manda recado, Ele manda, olha, tem uma palavra para você. Deus tem algo para falar no seu coração. Ele quer que você se arrependa e aceite Ele. Venha para Deus. Desânimo. Triste isso. Lá em Marcos 16, 3, versículo 3 e 4, diz assim, as mulheres se perguntam, quem removerá a pedra do túmulo? Mas ela já estava removida. Essas mulheres são aquelas que vão no túmulo do Senhor, de Jesus. Era para limpar. E elas queriam que alguém removesse, mas já estava removida. Deus muitas vezes remove os obstáculos antes mesmo da gente chegar lá. Deus age desse jeito também. Às vezes a pedra que você acha que está lá atrapalhando a sua vida, Deus já removeu. Mas ela foi removida e você ainda tem saudade da pedra. Você fala, ô gente, volta a pedra, eu queria que ela estivesse lá. Porque eu não quero fazer isso que Deus está falando para eu fazer. Eu coloco essa pedra de novo no lugar. Mas Deus já removeu. Eu falei, não, estou com a saudade daquela pedra que estava atrapalhando a minha vida. Eu já tomei posse dela. Ela é mais importante para mim do que eu estar na presença de Deus. Gente, como isso é difícil na nossa vida. E eu pergunto, quais sonhos ou áreas da minha vida eu abandonei por causa do desânimo? Pergunte para você mesmo. O que eu abandonei porque eu estava desanimado? Eu não estou falando de hobby, estou falando de propósito. O que eu deixei de fazer? Tantos chamados que a gente tem, tantos chamados que a gente tem. Não, gente, isso vai dar trabalho demais. Não, isso não é para mim. Deus me livre. E Deus quer que você escute Ele. Não se desanime, irmão. Tome posse. A pedra da negligência. Alguém precisou obedecer e tirar a pedra para que o milagre acontecesse. Tira a pedra para que Deus possa agir. A negligência espiritual afasta a presença de Deus. Ela nos torna insensíveis ao que o Espírito quer fazer. Quando deixamos de orar, ou ler a Bíblia por falta de tempo e prioridade. Não priorizamos a Deus. Às vezes, não, eu estou fazendo a pós-graduação, não posso ir no culto hoje, não. Qual é a sua prioridade? Não, meu trabalho agora não deixa eu ir na igreja, não. Eu trabalho de escala, não dá para ir na igreja, não. Às vezes, um dia dá, o outro não. Estou trabalhando, mas o dia que dá, não, estou cansado hoje, não posso ir, não. Não, mas... Não. E eu tenho, olha, veja como são as pessoas que se desculpam ou se justificam. Ela não precisa de nada, não, gente. Ela fala para ela mesma, não, acho que eu não estou preparado, não. Eu nem gostei daquele pessoal daquela igreja. Não gosto daquele povo lá, não. Esse povo se acha muito metido, aquela igreja lá. E eu boto um monte de coisa. Eu começo a botar rótulos na igreja, das pessoas que estão lá, porque
Isso vai facilitar a minha desculpa. Quebra esse rótulo. Tira isso. Deus quer você aqui do jeito que você está. Teve uma história de um irmão. Ele estava muito preocupado. Ele falou que, falou o pastor, falou assim, isso é uma história, gente. Isso aí, não sei nem se aconteceu. Mas eu gostei da história. Ela é boa. E aí, estava na igreja, o irmão falou, olha, pastor, não vou vir mais na igreja, não. Não posso vir aqui. Por que, meu irmão, você não pode vir? Não, o pessoal tudo se veste bem, olha a minha roupa, como é que eu estou. Não posso ir nessa igreja, não. Meu irmão, calma. Vamos fazer um teste aqui. Próximo culto, você vai vir, você vai ficar com um copo d'água cheio, até a tampa. E quando eu te chamar, você vai vir até o púlpito. Falei, tá. E aí, naquele dia, o irmão estava lá, o pastor estava dando a palavra, ele falou assim, agora? Vai, ele vem com o copo. E o copo cheio, você sabe como é que ela dá copo cheio, né? Se você andar muito rápido, o copo derrama. Então você tem que ir devagar. E ele com os passinhos, olhando. Ele não olhava para o lado, não. Se ele olhasse para o lado, o copo derramava. Ele, olhando para o copo, o pastor chegou lá com o copo. E o pastor perguntou para ele, meu irmão, obrigado. O que você viu algum irmão do seu lado? Não, pastor, estou olhando para o copo. Mas você viu como fulano estava vestido? Eu falei, não, pastor, pastor, eu estou olhando para o copo. Por que você estava olhando para o copo? Porque senão derramava. Eu falei, não, querida, isso é para dizer para você que quando você vem para a igreja, você vem para orar, para falar com Deus, você tem que olhar só para você. Você não olha para o lado. É você que veio aqui receber. Você vai dar um abraço no seu irmão, mas espiritualmente é você. Não importa, igreja. Venha. Não importa se chegou atrasado, venha. Não importa que você dormiu mais um pouco, venha para a igreja. Venha ouvir que talvez aquele minutinho final é o que precisava Deus falar para você. Mas não negligencie isso. A gente precisa parar de dar desculpas. E como a pessoa dá desculpa? Como deixa de falar? E quando você fala que ela está dando desculpa, ela fala, não faço isso não. Faz. Negligência nossa. Nós ignoramos o chamado de Deus para servir o Senhor. Às vezes está lá, irmã, vamos lá ajudar, nós vamos fazer tal coisa. Minha irmã, não posso hoje não. Até podia, mas não vou. Eu vou falar que não posso. Não posso hoje não, porque trabalho não está deixando. E aí, mais uma vez, tem um coral aqui na igreja. Vocês estão sabendo que está funcionando um coral aqui na igreja? E aí, eu estava chegando atrasado, porque meu trabalho eu tenho que sair de lá para vir para cá. Às vezes eu passava do horário lá, e aí eu não conseguia chegar aqui, eu chegava aqui atrasado. Eu falei, não vou nesse coral mais não, gente. Aí a pastora chamando aqui, o pessoal para ir no coral, eu falei, não, gente, eu só chego atrasado nesse coral, não vou não. Aí o pessoal do coral me chamando, falou, que essa voz sua até é engraçadinha, dá para ir lá para o coral. E eu falei, eu não sei cantar não, gente, mas vai no coral. Aí minha vontade disse que não, você vai no coral. E a vontade manda, viu, meu irmão? Quando a vontade fala que você vai, você vai. E obedeça a sua vontade. Eu obedeci a minha vontade. E eu cheguei atrasado aqui, cheguei e falei, meu Deus, eu vou chegar fardado na igreja, eu não queria chegar fardado. Aí cheguei fardado e fui para o coral. E cantamos, e foi bênção na minha vida. Eu não sei da de vocês, a gente cantando, aturando. E às vezes eu tenho que pedir desculpa para o coral, porque eu não sei cantar, gente. E eu vou lá, e eu tento fazer o melhor lá. E quero falar mais alto e tal que todo mundo. Às vezes eu não quero nem me ouvir, mas eu venho, porque Deus está chamando. Tem uma ordenança para eu estar aqui. Eu venho. Não porque eu sou bom, ou que eu tenho. Não pelos meus méritos. Eu venho porque tem um chamado. Meu irmão, se tem um chamado na sua vida. Meu irmão, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Não sei. Meu irmão, não interessa. Você tem um chamado. Vem do jeito que você está. Não, você vai abrir uma célula. Falo, não, pelo amor de Deus, que eu não sei nem falar com as. Você tem um chamado, abra a célula. Se você tem um chamado, venha trabalhar na casa do Senhor. Se você tem um chamado, tome posse, porque está na presença do Senhor.
Não tem coisa melhor. Não tem coisa. Eu tenho vergonha. Meu irmão, Deus quer você do jeito que você está. Do jeito que você está. Mas eu não sou... Meu irmão, Ele não quer que você seja o melhor. Ele quer que você esteja o coração entregue. Venha. Ele não quer sua desculpa. Ele não quer sua justificativa. Ele quer você do jeito que você está. Mas não negligencie o chamado de Deus. E se afastar da comunhão, a gente se afasta mesmo. Às vezes está aqui, você vê que tem gente aqui que entra e sai, não fala com ninguém. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção. Olhe para o lado aí. Se tem alguém que você não conhece nessa igreja aqui, comece a olhar e perguntar, e falar assim, esse irmão aqui, eu quero conhecer ele. Eu não sei o nome dele. Meu irmão, às vezes você é igual eu olho para a pessoa e fico olhando, eu até sei o nome, eu esqueço o nome. Eu tive você vê como é que eu sou uma pessoa tão boa. Eu fui apresentar uma vez a minha sogra, na igreja. Tem alguém que estava falando, minha sogra é surda e muda. Deus é bom, né? Para mim, né? Mas ela fala pelos cotovelos, vocês não se preocupam não. Conversa mais como da cobra ela. Faz sinal lá e tal. Uma vez eu até contar piada, mas não é isso não. E aí eu apresentei ela. E aí o pastor, como é que é o nome da sua sogra mesmo? Eu olhei. E eu olhei e falei assim, meu bem, como é que é o nome da sua mãe mesmo? Gente, você tem uma ideia do que uma pessoa fazer um trem desse? É absurdo. Mas ela estava lá comigo. Então, se você é igual a mim, meu irmão, não tenha vergonha não. Vai lá e fale, pergunte o nome. Fala, vou te perguntar 10 vezes o nome. Você não, por favor, não fica com raiva de mim, não. Mas fale, cumprimente, abrace. Diga, meu irmão, glória a Deus porque você veio aqui hoje. Obrigado por você ter vindo mesmo. Deus tem algo para falar na sua vida. Essa intrepidez mesmo de falar com o irmão. E tem coisas que a gente fez. Bené fica me olhando aqui, às vezes eu falo por Bené, eu tenho um negócio da minha. Eu não gosto que nem fica me tocando, não. E o Bené, eu falei logo pro Bené. E o Bené, tem um nome estranho, a pessoa que não gosta de toque. E eu tinha isso, gente. Mas o Senhor me livrou disso, graças a Deus. Mas a pessoa ficava me cutucando, pensa que eu perdi a paciência. Eu falei, você, que você tem problema? Para de me pegar. E eu andava para o lado. Meu irmão, você não tem esse problema, não. Aperte a mão, aperte a mão. E não fale só com os adultos, não, fale com as crianças também. Fale com todo mundo. A gente aqui é uma família mesmo. A gente quer ser uma família e crescer em entendimento e sabedoria na palavra de Deus. A gente quer ser melhor do que fomos ontem. Como é que a gente alcança isso se você entra aqui e sai do mesmo jeito que você entrou? Seja melhor a cada dia. Fale. Fale. Perca essa vergonha. Isso não é do Senhor, não. O que eles vão dizer? O acusador não é o Senhor, não. Gente, será que eu vou falar, minha voz tem uma voz meio... Eu já falei da minha cara, eu falei assim, meu Deus do céu. Às vezes eu tirei uma foto, eu estava ali, eu fui olhar uma selfie ali atrás, e o pastor estava falando um negócio, eu falei, meu Deus, gente, que cara feia. Que carranca que eu faço ali atrás. Mas é que eu não estou bravo, não, é que a minha cara é assim mesmo. Como é difícil vencer essas coisas. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Esse negócio do toque não tem mais não, viu, gente? Eu já também superei. Eu abraço mesmo. E quando eu pego aquele grandão lá, então, eu abraço, eu não consigo nem apertar ele. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, é isso aí. Somos uma família aqui. Essa pedra está tirando você de ter uma bênção, de ter um contato com a palavra, de ter
uma vida em comunhão na sua igreja, meu irmão, tira ela. Tira essa pedra. Lá em Josué 7, de 24 a 26, diz assim: Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os filhos e filhas dele, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo o que tinha, e o levaram para o vale de Ancor. Essa é uma passagem de Jericó, a muralha de Jericó. Quando o Acor foi lá, Deus tinha dito para não pegar nada, e ele pegou isso tudo. E ele trouxe essa pedra para dentro da aldeia ali, do acampamento de Josué. E Josué disse a Acã: Por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Uma pedra que foi colocada. Às vezes está na sua casa. Eu vou contar um trem para vocês, não é segredo não, mas assim, vocês não comentam muito não. Estava lá em casa, tinha vindo a celebração, aí eu voltei, estou sentado à mesa, estou lá, fiquei lendo a palavra, querendo saber um pouco mais. O pastor tinha passado só um pedacinho da história, eu queria saber mais, estava lendo a palavra, e todo lá, e eu falei assim, nossa, eu estou chique hoje, que eu estou aqui, no domingo, eu devia estar dormindo, eu estou aqui lendo a palavra. Me achei importantíssimo naquele dia. E estou lá, feliz da vida, que eu estava entendendo as coisas. Vem Leila, toda serelepe. Amor, olha só. Falei, o que, meu bem? Olha o que eu peguei. Eu olhei, umas plantinhas. Falei, meu bem do céu, de onde é que você pegou essas plantas? Ela não tinha um canteiro ali, eu peguei. Meu bem do céu, estou lendo aqui da bênção de Deus. Você quer tirar a bênção da nossa casa, meu bem? Não faz isso pelo amor de Deus. Amor, como é que você traz? Você está trazendo... Não, você vai voltar lá e vai plantar esse trem lá. E ela pegou a plantinha e foi lá e plantou. E eu falei, oh Deus, me perdoa a minha casa. E ele ficou constrangido, falei, meu bem, amanhã você vai escolher as plantas que você quiser. Mas essa não é para a nossa casa. Gente, ela ficou, ainda bem que ela não está aqui. Ela ficou constrangida, mas ela entendeu que na minha casa não pode entrar algo que vai tirar a minha bênção. Eu tenho que estar atento. Compramos, lá parece até uma selva lá agora. Aí eu inventei de comprar as plantas que é artificial, que não tem que molhar e tal. Falei assim, mas parece uma floresta lá, que ela botou árvore para todo lado lá. Eu falei, Jesus amado. Mas a bênção da minha casa. Às vezes é uma coisinha que está entrando na sua casa que não é de Deus, e é uma pedra que está sendo colocada lá. Às vezes um pecado está sendo levado para a sua casa, e você não está atento, você tem que estar atento e ver isso, e tirar isso da sua vida. Não, isso não é nada não, isso não tem diferença. É uma pedra, meu irmão, está sendo colocada na sua casa. Vigia, meu irmão. Olha. Não, isso não tem nada não, é coisinha simples. Às vezes você não olha as coisas que seu filho leva para casa, e ele está levando coisas impróprias para dentro da sua casa, e você não está vendo. Você não está observando. Seu filho às vezes está no computador, e você não está observando o que ele está fazendo no computador. E está entrando num canal que você nem acredita, que ele está entrando o pecado dentro da sua casa, e aquilo é pedra para você também. Esteja atento a essas pedras. O inimigo, ele é ardiloso. Ele quer tirar a sua bênção. Às vezes é o inimigo, às vezes é você mesmo. Não acha que é só o inimigo, não. Às vezes você mesmo traz para dentro da sua casa a pedra que é o pecado. Tire da sua vida. Não deixe. Não deixe. Eu gosto é isso, que ninguém falou do horário, mas agora eu estou enrolado. Tenho sido negligente com a minha vida espiritual e com o que Deus me confiou. E tem outra pedra, que é a pedra da religiosidade.
Marta conhecia Jesus, mas estava presa em uma visão limitada. A religiosidade nos prende a rituais, costumes, tradições, mas nos afasta do verdadeiro relacionamento com Deus. Ir à igreja por hábito, sem buscar transformação. Julgar os outros porque não seguiram as nossas tradições. Às vezes você começa a afastar as pessoas. Às vezes ela tem outra religião, cristã, e você não afaste as pessoas da sua vida, não. Colocar regras acima do amor e da graça de Deus. A gente coloca um monte de regras, e a gente vê em vários locais um monte de regras que se tornam mais importantes do que a palavra de Deus. A minha fé, e essa pergunta, a minha fé está baseada em relacionamento com Deus ou apenas em práticas religiosas? E para concluir, graças a Deus, Jesus continua dizendo: tirai a pedra, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Ele quer ressuscitar os sonhos, restaurar vidas, renovar propósitos. Mas para isso precisamos remover os obstáculos que nos separam da sua presença. Temos que tirar isso. Em Isaías 43:19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Hoje, olhe para dentro de si, e eu convido vocês a olhar para dentro de si mesmo. Qual a pedra está impedindo de um milagre acontecer na sua vida? Faça essa reflexão. Com fé, obedeça à voz de Jesus que Ele fala na sua vida. E então, prepare-se para ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque Ele é poderoso. Vamos orar? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.